Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. De acordo com pesquisa do IBGE, em 2014, 54,9% dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet. Isso cria um espaço de produção de conteúdo e informação. Segundo o levantamento do portal Comunique-se, no ano de 2015, mais de 1.500 jornalistas foram demitidos. Somada à oportunidade que a internet cria com a crise no jornalismo, a criação de iniciativas próprias se torna uma alternativa tanto de conteúdo para o público quanto de sustento para os jornalistas. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o professor de jornalismo da Unesp de Bauru, Francisco Holfsen-Belda. Ele comenta sobre como esse espaço abre margem para novas oportunidades. Eu acredito que a internet e as tecnologias de publicação online tornaram acessível um grande contingente de pessoas, tanto profissionais quanto amadores, a criação das suas próprias páginas de divulgação, de jornalismo, de comentários, de troca de conhecimento sobre atividades esportivas. E isso mobiliza um público de aficionados, de fãs do esporte, e também de cidadãos interessados em acompanhar especialmente algumas modalidades que não são suficientemente bem cobertas pela chamada grande mídia. Sobretudo em alguns nichos, por exemplo, o basquete no interior de São Paulo, ou alguns esportes que não são muito disseminados no Brasil. Por não serem presos a grandes meios que tenham conteúdo mais geral, as pessoas podem encontrar algo personalizado às suas vontades. Belda também comenta sobre a questão do nicho na internet. Mesmo esportes bem divulgados no Brasil, como o futebol, também podem encontrar nessas páginas na internet um espaço alternativo de discussão, usando uma linguagem e acessando um tipo de público e um tipo de debate que muitas vezes não está presente nos jornais, revistas e programas de rádio e televisão. Por exemplo, ali se encontra uma maior liberdade de opinião, um espaço para debates muitas vezes apaixonados e acalorados sobre um determinado time de seu coração, ou uma partida que pode ser repercutida ad infinito nesses espaços, com muitas opiniões, com muitos pontos de vista, com compartilhamento de vídeos, imagens e outras informações e outras peças de comunicação que muitas vezes não encontram espaço na pauta limitada dos veículos de jornalismo convencional. Então eu acho que essa é uma tendência interessante, é uma tendência crescente e cabe a esses profissionais e amadores explorarem da melhor forma possível esses espaços. Os blogs esportivos surgem como opção para quem procura textos críticos e especializados. João Paulo Benini, jornalista formado pela Unesp e ex-membro do Observatório do Esporte, comandou durante 4 anos o Papo com o Papa. O blog tinha como objetivo cobrir os bastidores do Bauru Basquete com muita informação e reflexão. João Paulo explica como surgiu a ideia para o blog. Começou aí no Observatório do Esporte. Eu, num primeiro momento, participava da produção, da mesa, comentando. Depois, em virtude de um trabalho que eu fazia em Bauru, não conseguia mais ir nos horários de gravação. A gente criou uma coluna. Essa coluna era semanal no programa. Ao mesmo tempo, eu tinha um trabalho nas transmissões do basquete. Então tinha muita informação que eu ficava sabendo por cobrir esse dia a dia do basquete e entendi que existia um material suficiente para criar um blog e foi nisso que iniciou a cobertura em junho de 2012. Durante esses 4 anos, João Paulo conseguiu um público fiel na cidade de Bauru. Ele comenta sobre isso. Quando a gente tem uma opinião um pouco mais crítica, você conquista seguidores pela sua opinião crítica, ao mesmo passo, não vou dizer que você cria inimigos, mas você cria pessoas que ou não dão o devido valor ou que criticam o seu trabalho pelo excesso de opiniões contrárias à de quem está no comando. E isso, de fato, aconteceu comigo em relação à equipe do Bauru Basquete. Pessoas que sempre que tinham a oportunidade de me encontrar, elogiavam a postura, dizendo que era o caminho, que era legal ter um espaço de alguém que, além de saber elogiar, também sabia os momentos para criticar.
e outras pessoas que não entendiam, mas aí vai da linha editorial de cada pessoa. Também o blog não foi criado para agradar a todos, de forma alguma, como nada no mundo agrada a todos. Conheci muita gente pelo basquete, então eu julgo, só por isso eu já julgo como muito válida a ação por criar o blog e cobrir basquete nesses 4 anos. Mas, por conta de outros projetos, ele não conseguia dar mais atenção devido ao conteúdo. Por isso decidiu encerrar as atividades. Hoje estou morando em Dracena, que é a cidade dos meus pais, e aqui estou desenvolvendo outros projetos, tanto em rádio quanto em assessoria de imprensa, em mídias sociais, e esses projetos hoje não me permitem mais dedicar todo o tempo que eu preciso para que o basquete seja coberto da forma com que ele merece e com que os fãs, os leitores do blog merecem. Então, entre fazer mal feito ou não fazer, nesse momento eu preferi não fazer. Então, eu encerrei as atividades no blog na semana passada, domingo, no dia 12 de junho, e por enquanto o blog segue sem atualizações. Foi feita uma postagem de despedida e vamos ver se no futuro surge uma oportunidade de repente algo com um novo formato, de repente com mais gente para agregar e aí mais gente para dividir essa responsabilidade das atualizações, da cobertura. Falamos também com o jornalista do Globo Esporte, Bruno Alves. Bruno é um dos sócios do blog esportivo Futebol Maranhão. A ideia de criação de um blog surgiu graças à escassez de notícias de qualidade que o esporte estava tendo naquele estado. Bruno então criou um blog nominal e posteriormente surgiu o Futebol Maranhão. Bruno fala sobre a linha de conteúdo que seu site segue. É um site mais analítico, mais qualquer outra coisa, a gente faz mais análise da situação dos clubes, também projeção de cenário. Futebol Maranhão possui cerca de 500 visitas diárias e conta com uma equipe de 7 colaboradores. Bruno falou que os novos empreendimentos com um blog podem ser uma opção viável para os jornalistas. Se você for parar para pensar, acho que você acaba tendo até um pouco mais de liberdade. Alguns blogs, no caso, eles têm um modelo comercial diferente do que a gente vê na grande mídia. Infelizmente, hoje ainda não conseguiu se chegar a um consenso de qual é o modelo comercial ideal. Mas os blogs, dependendo da forma como eles são, se você também conseguir um capital de giro e também conseguir visibilidade, que é o mais importante, certamente essa questão do financeiro, no futuro, logicamente, pode dar retorno. Arthur Salles, jornalista formado pela Unesp, desenvolve há 2 anos o seu portal, Indústria de Base. A ideia é tratar da formação humana e de todos os desafios das categorias de base no Brasil. O projeto começou como seu trabalho de conclusão de curso e depois disso ele decidiu continuar com o portal. Ao todo, são quase 2 anos e meio com o projeto e 1.750 curtidas no Facebook. Agora o objetivo é fazer com que o projeto seja viável e sustentável financeiramente. Arthur fala um pouco mais sobre isso. Desafio muito grande, questão contabilidade, questão jurídica mesmo, da burocracia para abrir a empresa é uma questão bastante desafiadora. Lógico que também, se você tem esse espírito, é um desafio que vai te puxar para cima, vai fazer você concentrar nesse trabalho durante quase 24 horas do seu dia. Eu acho que é bastante instigante, é um desafio bastante instigante e eu acho que, por exemplo, quando você se propõe a isso, você tá dando um passo realmente muito grande. É uma responsabilidade bem pesada, então você tem que estar muito bem preparado. Você começa a estudar muito todas essas questões, né, que giram em torno de uma empresa e de administração no geral e vai se especializar bastante na questão do nicho. O professor da Unesp de Bauru, Francisco Belda, fala um pouco sobre o que é necessário para que o jornalista sustente seu projeto. Sempre você vai precisar pagar uma hospedagem, eventualmente se deslocar até um evento, dedicar o seu tempo e o tempo do profissional que se dedica a isso também tem que ser considerado e remunerado. Muitas vezes você precisa de um design mais profissional e precisa contratar uma pessoa especialista para desenvolver um logotipo, para desenvolver uma identidade visual para aquela sua página, e tudo isso tem algum custo. Muitas vezes pode ser amortizado ao longo do tempo, outras vezes pode ser permutado com outros profissionais que também participem num espírito colaborativo da iniciativa, mas é sempre muito importante manter uma planilha de custos, prever a evolução desses custos ao longo do tempo, sempre no sentido de aprimorar a qualidade da produção do conteúdo e da distribuição da informação.
Para conseguir manter o Indústria de Base, Arthur lembra que os meios independentes têm como vantagem as formas alternativas de se sustentar. Que a gente vê como tendência de outros blogs especializados em diversos assuntos, né? Que se organizam eventos, se vendem diversos produtos, como camisetas. Você tem algumas opções de fazer realmente o seu projeto viável, né? O seu veículo de comunicação viável. E que você, por exemplo, não vê dentro de um veículo já estabelecido, já muito bem estabelecido, como seria o caso da grande mídia. Essa é uma questão bem legal. Você tem que entender como o dinheiro vai entrar na empresa, né? E isso não necessariamente vem só com os meios tradicionais, né? Que seriam simplesmente os anúncios e tal. Você tem outras maneiras e você tem que abrir o olho para isso. Mas ele ressalta que é muito difícil conseguir dar andamento em uma nova ideia. É um desafio para privilegiados, daí não dá para negar. Se eu precisasse sair da faculdade, ou mesmo já na faculdade, não tivesse outra alternativa que não me manter de alguma maneira, sobreviver com o salário do mês, não conseguiria fazer isso, né? Eu só estou podendo apostar nisso porque tem uma família por trás que está me apoiando por enquanto, por muita peculiaridade do momento da entrevista, e eu acho que seja uma das apostas aí que o profissional que aposta no nicho pode tomar, mestrado, né? A questão do mestrado é uma coisa que eu acredito que vai ser importante para mim. Estou cursando e estou conseguindo me manter agora a partir do que vem com a bolsa de mestrado. Escolhi estudar uma área sobre a qual eu escrevo na indústria de base, que é a educação física. Vim me especializar no mestrado para produzir conteúdo cada vez mais qualidade, cada vez mais profundidade. E juntamente com isso me manter, né? Porque o mestrado te proporciona isso através da bolsa. João Paulo Benini, jornalista e criador do blog Papo com Papa, vê que seu blog servia como um portfólio vivo e como um hobby. Ele também teve a oportunidade de tornar seu blog sustentável. Ele comenta sobre isso. Por ser um blog totalmente focado no Bauru Basquete, ele tinha uma quantidade de acessos até certo ponto restrita, porque já era no basquete, então já é um nicho que não tem tanta visibilidade assim quanto o futebol, e ainda focado numa cidade só. Então, eu, desde o começo, imaginei que dificilmente conseguiria muita coisa de patrocínio, né? E chegou um determinado momento, até surgiram pessoas interessadas em expor suas marcas no blog, mas de uma forma ou de outra, eles tinham ligação com a diretoria do basquete. Eram empresários, de forma voluntária, atuavam no basquete, na diretoria do basquete. E aí eu entendi que não era a coisa mais correta a se fazer. E como eu sempre prezei desde o começo por uma total independência, para que não pudesse de alguma forma gerar saias justas e eu ter toda a minha liberdade de elogiar ou criticar, como sempre foi, aí a partir desse momento eu optei não ter banner, não ter propaganda, não ter nada no blog. Então o blog sempre foi voluntário, sempre foi um hobby e nesses 4 anos ele nunca gerou receita. Mesmo com vários desafios de tornar um blog viável financeiramente e conseguir bancar sua produção, João Paulo acredita que há espaço para conteúdo de qualidade. Porque não adianta você ter um blog para falar de futebol e ser simplesmente mais um blog que vai repetir o que os outros já estão falando. Não adianta você ter um de basquete ou um de vôlei, ou seja, a modalidade que for. O que as pessoas cada vez mais estão buscando é conteúdo de qualidade. Porque existe muito conteúdo e cada vez mais o que é de qualidade, o que é acima da média, é esse que vai ter o espaço. Uma reclamação comum entre os jornalistas é o fato de que alguns sites simplesmente replicarem conteúdo de outras empresas e até modificarem o sentido que a matéria foi escrita, distorcendo a verdade. Ou seja, mais do que qualidade, o público exige também dos blogs credibilidade das informações. O jornalista Bruno Alves, do blog Futebol Maranhão, comenta essas situações. Depende muito do blog. Você não pode falar isso para todos, também não pode colocar que todos eles só replicam conteúdo. E muita gente que infelizmente usa isso da má fé, pega conteúdo de outros, acaba colocando outras palavras, interpretando outras coisas, não sabe ler e acaba colocando uma outra situação, replicam o que os outros escrevem. Ou então fazem uma apuração muito rasa do que realmente seria a notícia e não dá o material completo. Arthur Salles, dono do blog Indústria de Base, vê que a dificuldade da criação de uma empresa tem muito a ver com a formação na faculdade.
normalmente quando a gente entra na faculdade, bom, isso é só uma impressão, né? São poucas pessoas que pensam realmente em ter uma empresa, né? Eu acho que todo mundo que entra na faculdade de comunicação imaginou que poderia sair da faculdade e tentar abrir uma própria empresa. Então, assim, são várias questões que, inclusive, pegam na formação do profissional que não te preparam para isso, né? Mas, para o professor da Unesp, Francisco Belda, a tendência é que isso mude nos próximos anos. Eu acho que durante muito tempo o ensino de jornalismo esteve focado prioritariamente na prática da reportagem, na prática da produção de textos e também na formação contextual, intelectual e teórica necessária para se praticar o jornalismo num sentido crítico, num sentido qualitativo. Nos últimos anos nós percebemos que os cursos começaram a dar mais atenção para aspectos da administração de empresas jornalísticas, a gestão de empreendimentos e o empreendedorismo enquanto técnica, enquanto iniciativa, enquanto princípio de criação e desenvolvimento de novos negócios. Eu acredito que isso é uma tendência, eu acredito que está em curso no Brasil um processo de revisão das matrizes curriculares no jornalismo, nos cursos de jornalismo, e que é cada vez mais uma realidade a introdução de temas de empreendedorismo, modelagem de negócios, financiamento, modalidades de geração de receita, entre outros temas ligados à gestão e à administração de empresas jornalísticas. Então eu acredito que essa é uma tendência e que nos próximos anos nós assistiremos uma ênfase cada vez maior para esses aspectos dentro da formação em jornalismo. Muito bem, após a locução do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos. Agradecendo o Francisco Hofsenbelda, professor do curso de jornalismo aqui da Unesp de Bauru, também o Arthur Salles, criador do projeto Indústria de Base, João Paulo Benini, criador do blog Papo com Papa, e também o Bruno Alves, do blog Futebol Maranhão. Conosco agora, além do Heitor Facini, que continua, né? Leonardo Guerino e o Leonardo Del Sante para falar um pouquinho mais a respeito dessa matéria, começando com o Leonardo Del Sante. Ô Léo, o que a gente observa é que muitos blogs, né, a cada dia que passa, são mais blogs, mais opções. Muita gente põe uma credibilidade um pouco maior, acredita nesse conteúdo, e outros nem tanto. Você que ajudou aí com a produção desse conteúdo, qual a sua opinião a respeito desse tema, até tirando como base a participação aí dos nossos colaboradores da semana. Um abraço para você. Um abraço aí a todo mundo da mesa, um abraço a quem está ouvindo o Observatório do Esporte de hoje. Eu acho, principalmente quando a gente fala de mercado de blog, um assunto um pouco complicado que, na maioria das vezes, é a iniciação da pessoa que sai do curso de jornalismo para o mercado de trabalho, né? É óbvio que tem exceções, mas eu acho que o foco da matéria foi um pouco mais voltado nisso. Parece muito um manual de jornalismo nesse sentido dos blogs. Então, tem várias dificuldades, né? A dificuldade de estruturação, de você pegar um modelo de empreendedorismo e aplicar num mercado jornalístico cada vez mais difícil, um cenário complicado nesses últimos anos, mas também muito criativo, né? A internet, ela traz possibilidades totalmente diferentes do que acontecia na mídia tradicional, né? Na mídia comum. E como, se eu não me engano, o João falou no começo da matéria, é a oportunidade que você tem de se aprofundar em certos assuntos, né? Porque a mídia tradicional, ela não vai colocar o dia a dia do Bauru. Não tem tanto espaço assim. Não tem esse espaço para você aprofundar certos conteúdos. Então abre margem para que pessoas que saibam desses conteúdos possam fazer um trabalho muito mais segmentado e com uma qualidade até superior, já que a gente considera que, quando na mídia tradicional, muitas das matérias vêm simplesmente do hard news, por exemplo. Você, Heitor, o que você acha a respeito disso? Eu acho que é uma matéria interessante até para fazer, porque eu e o Leonardo, a gente está no último ano da faculdade. Uma coisa que a gente presencia muito é a dificuldade de conseguir adentrar no mercado de trabalho, porque, principalmente numa cidade que não é uma grande capital, como é Bauru, a gente não consegue entrar no mercado de trabalho porque são poucas as vagas, o mercado está limitado. No início da matéria tem o dado do portal Comunique-se, que no último ano foram demitidos mais de 1.500 jornalistas. E
o blog, seja para você tentar ou fazer uma forma de mostrar o seu trabalho para alguma empresa, ou para uma forma de você criar o seu trabalho, é uma iniciativa interessante, porque você parte para fazer um material que você possivelmente não teria muito espaço em fazer, mesmo que você conseguisse o seu emprego. A internet abre espaço de ter assuntos como, por exemplo, um blog do Bauru Basquete. Seria muito difícil você conseguir num grande meio que alguém cobrisse tão bem o dia a dia do Bauru Basquete. Você pega um assunto que você domina, você utiliza como uma válvula de escape para chamar a atenção das empresas. Opa, tô aqui, tenho potencial, tenho como ter espaço aí. É um primeiro passo, podemos colocar dessa forma, né? E a gente pode pensar também que a mídia esportiva tradicional basicamente cobre futebol e futebol dos times grandes. Isso corta o espaço, porque tem gente que vai se interessar sobre outros esportes, vai se interessar sobre clubes menores, vai se interessar sobre várias outras coisas que a própria grande mídia não vai cobrir. Isso, além de dar uma oportunidade para a pessoa que está fazendo esse produto, vai dar também uma oportunidade para as pessoas que têm interesse em consumir conteúdo disso. É uma estratégia interessante, uma iniciativa interessante os blogs esportivos. Legal, daqui a pouco o Zeca vai falar também, o Carlo Napolitano. Antes, deixa eu chamar o Guerino. A gente vai bater de novo na tecla da credibilidade. O Leonardo Guerino até trouxe um conteúdo, vai fazer uma reflexão, uma leitura em cima disso, né, Leonardo? Um abraço para você. Exatamente, olá Guilherme, olá a todos os amigos. Credibilidade e ética jornalística talvez sejam um dos principais pontos que os blogueiros deveriam trabalhar em questão. Tanto é compreensível até em alguns pontos a sua dificuldade em manifestar toda a ética jornalística. Muitos estão começando, mas só para comprovar essa falta de ética que muitas vezes os blogueiros possam ter, e até a falta de credibilidade por conseguinte, o Bruno Alves, que ele é sócio do blog Futebol Maranhão, ele postou no Facebook dele, no dia 22 de junho, um textinho falando justamente sobre essa questão. Ele disse assim, abre aspas, nós, profissionais de comunicação, viemos de público repudiar a conduta antiética, irresponsável, insensível e desumana de blogueiros que, ignorando os princípios jornalísticos, divulgam com sensacionalismo dramas que atingem famílias maranhenses numa clara demonstração de desrespeito à dor e ao sofrimento alheio. Quando blogs exploram sem qualquer pudor informações, especulações e até fotos retratando o drama. Em nome do verdadeiro jornalismo, conclamo os colegas, entidades de classes e autoridades competentes a se manifestarem em relação a esse tipo de conduta que tem se tornado rotineira por parte de blogueiros, que denigrem a profissão de jornalista e cujas posturas e postagens em nada contribuem para com a sociedade. Fecha aspas. Tá certo. É um assunto... É aquela coisa, né? O pessoal, às vezes, no blog, muita gente pensa isso, né? O cara fala o que ele tem vontade mesmo, muitas pessoas veem como terra de ninguém, é mais ou menos por aí, né, Carlão? Isso que tem que mudar, porque tem muita gente séria trabalhando com blog e fazendo o seu conteúdo, gerando aí o seu conteúdo. E assim como em outras áreas, tem muitos aventureiros também, muita gente que passa um pouco do ponto, né, Carlão? Então, eu gostei da matéria, achei que ela evidenciou uma situação, uma crise no emprego formal na área do jornalismo, não é? E talvez essa iniciativa de ter um blog é uma iniciativa para a falta de emprego formal, que talvez, como o Léo disse, para quem está iniciando seja uma alternativa, mas também tem sido uma alternativa para quem está perdendo o emprego formal, né? Não especificamente no jornalismo esportivo, mas no jornalismo político, vários jornalistas que foram demitidos ou afastados por outros critérios de empresas jornalísticas passaram a ter blogs, né? E aí podemos lembrar o caso do Paulo Henrique Amorim, né, que muito embora esteja atuando na Rede Record, ele tem um blog famoso a respeito disso. É uma alternativa também para ele. Além disso, eu vejo que essa liberdade colocada, Guilherme, ela pode ser uma liberdade jornalista também como uma liberdade editorial, né? Ou seja, ele não fica amarrado às editorias dos jornais, às determinações dos veículos de comunicação, e buscam ali uma alternativa nesse sentido para ter uma maior autonomia. E talvez aí gere essa questão da falta de ética, porque não há um filtro,
né, que necessariamente há dentro das redações. Ou seja, se algum jornalista quer falar alguma coisa, e a gente faz isso no programa, né, geralmente um fica ali não censurando, mas falando, ó, não é legal falar isso, não é legal falar aquilo, isso não pega bem. E talvez ali o blogueiro, num trabalho individual, isolado, ele perca pisar um pouquinho fora do quadrado, não tem ninguém para dar um toque. Exatamente, ele perca esse limite e talvez ele extrapole um pouco, infringindo até questões éticas, como o Léo Gurino colocou. Pois não, Heitor? E uma coisa que tem que acrescentar também é que qualquer um, embora sendo jornalista ou não sendo jornalista, pode criar um blog, pode falar sobre qualquer assunto e pode falar mesmo que não tenha uma checagem de fonte, checagem da verdade daquilo que está fazendo. Qualquer pessoa tem a possibilidade com a internet. É bom até certo ponto que haja essa liberdade, com certeza, porque você consegue cobrir muito mais assuntos do que você cobria antigamente, mas também tem os seus poréns, porque você não pode acreditar em tudo que estão falando, não tem como saber se é verdade ou não tudo que está sendo falado. Mas essa é uma decorrência da falta de regulamentação da profissão, né? Hoje não se exige mais o diploma de jornalismo para exercício profissional, e como não há regulamentação a respeito disso, qualquer pessoa pode se identificar como sendo jornalista, não o sendo, né? Não passando por um banco universitário e aprendendo questões éticas, de redação, né? De busca de fonte, de informação e aí por diante. Mas ainda só para acrescentar, é o fato que mesmo que se passasse e todo mundo fosse regulamentado, ainda pessoas que não são jornalistas poderiam criar blogs e produzir o seu conteúdo da mesma forma. Mas não poderiam se identificar como jornalistas. Eu acho que as pessoas não entendem, muitas vezes, o poder que as palavras delas têm na questão de influenciar as pessoas, a opinião das pessoas. E o blog muitas vezes faz isso. Em alguns textos que são publicados por eles, isso modifica a maneira como uma pessoa ou outra pensa sobre determinada questão. E isso deveria ser refletido. Ter ética no que você vai escrever, porque sem dúvida alguma aquilo vai influenciar a mente das pessoas. Você está na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Zeca Marques, o que você acha a respeito dos blogs, Zeca? Não, conforme eu já falei no início do programa, o caso do Fábio Seixas, que tinha uma coluna na Folha e essa coluna migrou para uma coluna do site da Folha, quer dizer, saiu do meio impresso e ficou apenas no meio digital, eu acho que a matéria procurou um dado que é um pouco diferente daquilo que a gente começou a comentar agora. Uma coisa são pessoas que não têm reconhecimento do grande público e que numa iniciativa de abnegação criam um blog e esse blog começa a fazer sucesso. É o caso um pouco do Papo com o Papa, do João Paulo Benini. Tem toda uma construção de credibilidade. A credibilidade vai sendo conquistada de maneira outsider, como se eles fossem, tivesse essa atividade voluntária, sem estar vinculado a um grande portal, a um grande meio de comunicação. Então eles ganham o público e credibilidade a partir da confiabilidade de informação. E aí, a gente não pode falar de confiabilidade e opinião, mas a seriedade, o comprometimento da opinião. A gente pode divergir nas nossas opiniões, mas se a opinião for bem articulada, não for ofensiva, se ela respeitar alguns parâmetros, acho que qualquer opinião tem que ser respeitada, não? O outro caso é um pouco o que o Carlos Napolitano acabou de citar. Há muitos jornalistas conhecidos, renomados, que criam blogs, e esses blogs fazem sucesso por força do histórico das carreiras desses profissionais. Então, se a gente abrir, por exemplo, hoje, um dos grandes portais de internet brasileiro, que é o UOL, nós vamos ter na parte de esportes mais de uma dezena de blogs de jornalistas que ganharam um conhecimento e reconhecimento independentemente da internet. O Juca Kfouri, Milton Neves, o Menon, né? Então são vários que construíram suas carreiras, ou no rádio, ou na televisão, ou quase sempre no meio impresso, que conseguem ganhar essa credibilidade e montar os seus espaços de quase sempre opinião, porque ali não há espaço para reportagem. Tá certo. Ô, Leonardo Del Santi, a questão de financiamento desses blogs? Para quem está começando, a gente está falando no caso que o Zeca pontuou, de pessoas que já têm a credibilidade, para quem está começando é muito difícil você pegar e poder financiar um blog, porque há custos de viagem, de produção, às vezes de edição, não só de imagem, de áudio e outros aspectos fundamentais. Eu acho que é muito complicado, porque o próprio Arthur Salles mesmo, ele diz num ponto da matéria que ele tem o privilégio de ser sustentado teoricamente pelo pai, pela mãe, pela família que pode apoiar ele nesse momento. Então,
há uma vantagem em certos aspectos de quem já tem essa credibilidade, que ele consegue, às vezes, um patrocinador mais fácil, ele tem caminhos onde ele pode percorrer um outro emprego, por exemplo. Então, para quem está começando, criar um blog não é tão simples assim. Agora, o fenômeno dos blogs, na verdade, teve o seu auge na década passada. E havia algumas estatísticas, especialmente desses sites que permitem a criação de blogs, de que a cada dia surgiam não sei quantos mil blogs no mundo todo. Eu acho que a gente tem uma curva um pouco descendente hoje, porque essa explosão dos blogs é na era pré-Facebook. O Facebook, de certa forma, misturou um pouco, embaralhou essas cartas, porque hoje muitas pessoas mantêm páginas oficiais no Facebook que passam a configurar uma espécie de blog pessoal. E não só pessoas, celebridades, quer dizer, muitas empresas mantêm páginas oficiais no Facebook que servem como um contato com o internauta, com o público, que era o que se fazia antigamente com os blogs. Então eu vejo hoje os blogs numa curva descendente, à exceção desses casos que a gente está aqui citando. O próprio Twitter também tem. E o Twitter. Tem isso, é que o Twitter, como é uma comunicação pautada por 140 caracteres, você fica limitado. Sim, né, sim. Entra muito no transmediático, né? A pessoa abre um blog, ela divulga no Facebook, no Twitter, aí posta algumas fotos no Instagram e tudo isso vira uma rede de comunicação. Legal. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locuções de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Zeca Marques, Carlo Napolitano e também do Tuca Américo. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola toda